Legal, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Aline. Eu tenho dois filhos. Eu tenho a Samara, que hoje tem 12 anos, e eu tenho o Miguel, que hoje tem 10 anos. Isso. A minha primeira experiência com maternidade foi com a Samara, né? Eu tive a Samara era uma criança que não dava muito problema, tranquilinha. Eu falei, bom, nasci para isso, não vou ter problema nenhum, bora ter o próximo. E aí veio o Miguel. E o Miguel foi uma pessoa, uma criança assim que me ensinou muito mais que a maternidade, mas muito me ensinou muito a respeito da empatia, da resiliência, de perseverar. Então, o Miguel, ele era uma criança, sempre foi muito diferente da Samara. Todo pai e toda mãe tem aquele hábito de querer comparar um filho com o outro. Então, eu, como todos os pais, eu sempre queria comparar e era sempre tudo muito diferente, né? Miguel sempre foi uma criança muito agitada, uma criança muito hiperativa. E aí todo mundo dizia assim: não, é porque é menino. Ah, porque menino é mais agitado. Mas o Miguel era uma coisa assim que fugia do comum, Sim. entendeu? O Miguel, quando tinha 2 anos e 11 meses, ele chegou. Ele sempre foi uma criança que gostava muito de super-herói. E ele achava que ele era o Homem-Aranha. E aí ele queria subir em tudo como se fosse o Homem-Aranha, porque o Miguel é uma criança que não sabe brincar sem incorporar o personagem. Então, se ele vai brincar de Homem-Aranha, ele tem que escalar. Se ele vai brincar de Homem de Ferro, ele tem que tentar voar. E assim ele sempre fez. Tem uma criatividade assim absurda. E quando ele tinha 2 anos e 11 meses, ele foi subir num móvel e esse móvel caiu na cabeça do Miguel. Ele teve politraumatismo craniano, Meu. teve lesão de face, lesão de nariz, um monte de complicações. Com Aí a quantos gente anos falava ele assim, não, é tinha? porque é menino. 2 anos e 11 meses. Ele completou 3 anos dentro do hospital. Ele sofreu acidente dia 13 e ele fez aniversário dia 21 de fevereiro. E Uhum. assim, a gente falava assim, não, é porque menino é agitado e tudo mais, e eu sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, falava, eu acho que isso não é normal. Eu acho que tem alguma coisa aí. O Miguel, para ficar em coma, ele precisou tomar uma sedação acima do normal. Para o Miguel sair do coma, ele saiu mais rápido do que o normal. E tudo isso foram ativando as luzinhas assim na minha cabeça, falando, meu, tem alguma coisa nesse menino A que não é. velocidade está diferente, né? Da Samara não tá a mesma É coisa. tudo diferente. A Samara, ela sempre foi mais devagar. Ela andou mais rápido do que o Miguel, engatinhou mais rápido que o Miguel, mas ela sempre foi muito mais tranquila, sempre foi muito mais devagar. Ela é muito parecida com a Jamile. Quem assistiu a live ontem vai entender. Sim. E depois que o acidente aconteceu, nós falávamos assim: bom, agora, depois do susto, ele vai ser uma criança mais tranquila, ele vai ser uma criança com maior medo, de repente vai ser um pouco mais seguro e tudo mais. Tudo mentira, tudo fachada. Miguel, com 3 anos de idade, eu fui chamada na escola porque ele estava escalando a grade da escola, ainda achando que ele era o Homem-Aranha. Então ele sempre foi assim, de brincadeiras muito perigosas, de querer escalar as coisas, de querer subir no telhado, de escalar árvores, de brincar correndo o tempo inteiro. E isso sempre me incomodou pelo fato de que depois do acidente, qualquer coisa que acontecia, eu ficava muito mais ressabiada de ter que passar pela mesma experiência, de quase perder ele, entendeu? Ele passou pela educação infantil numa escola muito boa e por mais que o Miguel não tenha dificuldade com o aprendizado em si, ele era uma criança que nunca ficou sentado na cadeira, ele era uma criança que muitas vezes não fazia as atividades que tinha que fazer, porque tinha que ficar sentado. Uhum. E quando ele entrou na educação, o ensino fundamental 1, ele teve professoras excelentes no primeiro e no segundo ano, que ele apresentava o mesmo quadro, mas que elas avaliavam ele oralmente, elas não avaliavam ele só pela escrita. O Miguel, ele não gostava de escrever, ele não sentava no lugar. Ele era uma criança que não seguia muito bem as regras da escola. Quando chegou o terceiro ano, tinha uma professora nova na escola, que era nova de escola, mas não nova de idade, né? E ela era uma professora daquelas que rasgava a folha, Ah, que jogava os cadernos na cabeça da criança, que mandava ele escrever a tabuada do 0 ao 10 todos os dias de lição. ele ficava de castigo Não no gostava intervalo também? ficava de castigo, ela não deixava que ele fosse ao banheiro, porque ele sempre bebeu muita água, então tinha necessidade de ir ao banheiro muitas vezes. Ele chegou a ir para casa molhado, porque a professora não deixou ele ir ao banheiro. E aí, Eu por passei causa por isso. dessas questões,
ele, por causa dessas questões de agressão que ele sofreu na escola, eu fui procurar uma psicóloga para tratar essas questões, né, do abuso, porque até então ele sempre amou ir para a escola, sabe? Por mais que ele tivesse todas essas limitações de parar e tudo mais, ele nunca teve resistência nenhuma, né? E aí, de repente, de uma hora para outra, ele não queria ir para a escola de jeito nenhum. E aí, no segundo semestre, até foi trocado a professora da escola. Era uma escola pública, então venceu o contrato dessa professora, entrou uma outra professora, e essa outra professora começou a resgatar muito dessa questão, né? Mas aí nós começamos a fazer esse acompanhamento com uma psicóloga, e essa psicóloga me encaminhou para um psiquiatra, e o psiquiatra foi quem bateu o martelo de que o Miguel tinha TDAH. Bom, o que é o TDAH? Eu já tinha estudado alguma coisa a respeito do TDAH, e quando a psicóloga começou a me falar sobre a possibilidade, eu comecei a seguir você no seu canal do YouTube, comecei a estudar um pouco sobre, porém eu nunca consegui entender direito a complexidade do que era o TDAH em si, né? Porque a gente entende que é um déficit de atenção, que é uma criança que é muito hiperativa, mas a gente não sabe, muitas vezes, da onde vem, por que vem, o que acontece, como tratar. Inclusive, fazendo um adendo que você está falando, muito interessante esse tema, vou dar uma aprofundadinha aqui. Não tem como, Aline, você falar para mim e eu não puxar da minha história também. Eu sou de uma outra época, bem diferente da do Miguel. Na época, o que passava muito, o que eu gostava muito era alguns desenhos japoneses, mas era mais herói japonês, né? Que era o chamado Tokusatsu, que era tipo Power Ranger japonês, enfim. E aí eu adorava aquilo ali, via manchete, e aí eu tinha as fantasias, eu comprava a espada, aquela brinquedaiada que a molecada queria, né? E eu sempre gostei muito de brincar sozinho. Nossa, eu brincar sozinho, me fantasiava sozinho, eu criava situações sozinho. Isso para mim era muito bom, né? Então esse negócio aí eu me identifiquei bastante com o que o Miguel falou, o que você falou do Miguel. Mas agora tem um ponto que você me falou que é justamente isso. Por exemplo, o Miguel hoje, numa outra época, ele gosta muito, ele é muito fã do Homem-Aranha, né? Então ele quer imitar o Homem-Aranha, ele quer subir nas paredes, fazer tudo, pular da cama, da beliche, sem se preocupar com a queda, né? Ele só quer pular. E aí, subir no guarda-roupa, porque ele acha que não vai cair. Isso, e aí você vai escalando as coisas sem medo de cair. Esse negócio de você não ter medo faz muito sentido para o TDAH, porque isso faz parte da nossa própria regulação, né? Faz parte da nossa questão da gente ter um pouco menos de quantidade de alguns neurotransmissores, principalmente a dopamina, em algumas regiões do cérebro. Então, isso naturalmente faz com que a gente seja um pouco impulsivo. Qual que é a definição de ser impulsivo? É de você agir sem pensar, falar sem pensar, comprar sem pensar. Para os adultos que têm TDAH, muito adulto com TDAH está endividado, está no cheque especial, porque o banco vai dando crédito e o TDAH vai comprando. Ele não pensa que aquilo ali pode esperar o mês que vem, entendeu? Então, e vira uma bola de neve. E esse simancol, ele afeta a nossa vida, esse baixo simancol. A criança pode cair ali da cama e, sei lá, deslocar o braço. O adulto se endividar. Então, é uma coisa bastante complexa que você tem que se entender desde pequeno para guiar a vida aí no melhor caminho. Mas vamos lá, continua. Então, e aí no final desse período dele de estudo do terceiro ano, isso foi em 2019. Então, aí no final de 2019, nós fechamos o laudo do Miguel, que o Miguel tinha TDAH e TOD. Ele foi diagnosticado com os dois laudos, né? E aí o psiquiatra jogou no meu colo esses laudos e falou, ó, ele tem TDAH e TOD, beleza, segue a vida. E do tipo assim, eu não entendi o que era. Aí sabe aquelas reuniões que a gente faz para contar que a gente vai morrer dali uma semana? Então, eu fiz uma dessa na minha casa para contar que o Miguel tinha TDAH, porque eu não sabia o que era. Então, era como se fosse uma coisa que ia transformar todo o relacionamento da família, a vida dele e tudo mais. Fiz isso. Chorei horrores, porque aí eu saí da consulta do psiquiatra com uma receita médica de um remédio de tarja preta, e o meu filho ia tomar um remédio que ia deixar ele doido, e aí por aí vai. Então, eu entrei no começo de 2020, e esse laudo foi em dezembro de 2019. Eu entrei no começo de 2020 tentando mudar a minha cabeça, tentando entender um pouco o que era, mas ao mesmo tempo era um turbilhão de coisas, assim, que eu não conseguia entender muito bem.
E aí você estava contando aqui agora, né, que o diagnóstico, a receita, né, junto com o diagnóstico, imagino, foi no final de 2019. Sim. E no início de 2020, você estava numa fase que você estava estudando bastante sobre o TDAH e tudo, já me seguia há um tempo, e você resolveu entrar no programa, né? Eu queria saber então, eu ainda estava meio resistente, né? Sim. Porque eu falava assim, não, vou tentar resistir, vou ver até onde eu consigo ir. Tá. E aí, entramos no período de pandemia logo em seguida, né? Comecei a dar medicação para o Miguel, sem muito entender o que estava acontecendo, até que vocês fizeram uma live do Dia Mundial do TDAH, que foi dia 13 de julho. Naquele dia em específico, eu tinha acabado de ter um surto psicótico dentro da minha casa por causa das crianças. Porque, assim, o Miguel também tem muitas questões sensoriais, que foram coisas que sempre me incomodou bastante. O Miguel não usa calçado, o Miguel troca de roupa a cada 5 minutos. Se você der um brinquedo pro Miguel, ele vai jogar o brinquedo fora, ele vai brincar com a caixa. E aí ele vai acumular coisas embaixo da cama dele, porque ele vai montar alguma coisa, porque ele tem esses hábitos. E isso me tirava muito do sério, porque eu sou uma pessoa muito metódica, muito organizada, e ele não é. Uhum. E aí, quando eu fiz a tal da reunião, a minha sogra disse assim, o pai dele também tem esse negócio aí, mas aí curou. Uhum. Aí tá tudo certo agora. E aí, esse negócio ficou na minha cabeça, assim, curou, esse negócio não cura. Como é que funciona esse negócio? E aí eu comecei a estudar e comecei a te acompanhar. E aí eu participei do webinar que você fez no Dia Mundial do TDAH. E aí eu decidi entrar.